Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre demanda bioquímica de oxigênio. E para evitar que esse processo ele seja demorado e permitir comparações, houve uma padronização dos testes de demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, um período de tempo de 5 dias, numa temperatura de incubação de 20 graus Celsius. É frequentemente usado e referido como a DBO padrão, que é expressa como DBO520. Então, o cálculo da DBO vai ser justamente a concentração de oxigênio, de gás oxigênio no início, menos a concentração do gás oxigênio no final. Então, quais são as críticas relacionadas a esse teste? Primeiro, as condições ambientais de laboratório, elas não reproduzem aquelas dos corpos d'água, como a temperatura, luz, população biológica e movimento das águas. Mas mesmo com essas críticas, considera-se um parâmetro significativo para a avaliação da carga orgânica lançado nos recursos hídricos. Então, apesar de a completa oxidação da matéria orgânica biodegradável levar de 20 dias até alguns meses, fixou-se o período da incubação a ser seguido de 5 dias, que é denominada de DBO5. Então, este período ele foi escolhido por diversas razões. Entre elas, o fato de, após 5 dias, a nitrificação da amônia, presente principalmente em efluentes domésticos, exercer maior influência no consumo de oxigênio, interferindo na quantificação da matéria orgânica. Bom, e qual a importância da demanda bioquímica de oxigênio? Porque esse valor, o valor da demanda bioquímica, ele é um parâmetro de classificação, tanto para as águas naturais como para esgotos. Com relação às águas naturais, elas são classificadas como classe 1 quando elas apresentam até 3 mg por litro de DBO, classe 2 até 5 mg por litro, classe 3 até 10 mg por litro. E também porque é um parâmetro para estudo de autodepuração. O que seria essa autodepuração? Seria o restabelecimento do equilíbrio no meio aquático após as alterações induzidas por despejos de esgotos, seja ele bruto ou tratado. Ou seja, seria a recuperação da qualidade da água por meio natural. E também é um parâmetro de classificação de esgotos, visto que é um parâmetro para projetos de estações de tratamento de esgotos, é base de controle operacional e também eficiência dessas estações, e o padrão de emissão estabelecido é de 60 mg por litro ou mais de 80% de remoção. Ou seja, a demanda bioquímica de oxigênio ela é utilizada para determinar o nível de poluição das águas, considerando-se poluídas as águas que apresentam uma baixa concentração de oxigênio dissolvido, portanto, com alta DBO, já que essa substância ela é utilizada na decomposição de compostos orgânicos. As águas não poluídas ou limpas, por sua vez, elas têm elevadas concentrações de oxigênio dissolvido e baixa DBO, beirando ao ponto de saturação. Em estações de tratamento de esgoto, a DBO ela é um parâmetro utilizado para verificar a eficiência na decomposição de matéria orgânica, pois se a DBO está elevada, quer dizer que a matéria orgânica está sendo consumida. De acordo com a legislação, a DBO máxima no esgoto ela deve ser de 60 mg por litro. Assim, de uma forma geral,
A DBO, ela atua como um indicador de poluição das águas. Então, quanto maior a quantidade de efluentes lançados em um curso de água, maior será a quantidade de matéria orgânica, o que favorecerá um grande consumo de gás oxigênio por parte dos micro-organismos, elevando a DBO e prejudicando os seres vivos aeróbios. Isso porque, ao elevar a DBO, os seres vivos anaeróbios, ou seja, os que não precisam de oxigênio durante o seu processo de respiração, eles passam a realizar a reação de oxidação dos compostos orgânicos, o que leva à produção de substâncias de odor desagradável, como o ácido sulfídrico. Bom, aqui nós temos alguns fatores químicos, físicos e biológicos que podem determinar o valor da demanda bioquímica de oxigênio. Então, um dos primeiros fatores é o oxigênio dissolvido. Micro-organismos, ou seja, deve existir um grupo misto de micro-organismos denominado de semente, que seja capaz de oxidar matéria orgânica em água e gás carbônico. Outro fator que pode influenciar são os nutrientes, como nitrogênio, fósforo, enxofre, magnésio, ferro e cálcio. Eles são indispensáveis para a garantia de micro-organismos vivos durante todo o processo de incubação. Um outro fator que pode influenciar é a temperatura. Então, qualquer reação bioquímica tem como fator de importância a temperatura, que aumenta ou diminui a velocidade da reação de oxidação. O pH também influencia. As reações que ocorrem na DBO, na demanda bioquímica de oxigênio, para a garantia de sobrevivência dos micro-organismos, elas têm como faixa ideal de pH entre 6,5 a 8,5. Um outro fator que pode influenciar é o tempo. Então, para a oxidação completa da matéria orgânica, são necessários cerca de 20 dias, mas convencionou-se que o período de incubação é de 5 dias. Então, neste período, aproximadamente 70% da matéria orgânica ela é oxidada. E tóxicos também influenciam. A presença de mercúrio, cobre, zinco, cádmio, chumbo, cianetos, formaldeídos, eles influenciam no sistema enzimático dos micro-organismos, podendo levá-los à morte. Bom, o teste da DBO, ela consiste justamente na determinação desse oxigênio dissolvido em uma amostra antes e após um período de incubação, no qual convencionou-se que esse período seria de 5 dias a uma temperatura de 20 graus Celsius, o qual varia de acordo com a amostra a ser analisada. Então, esses testes eles podem ocorrer sem diluição, ou seja, incubação sem diluição, que aplica-se a águas superficiais pouco diluídas ou não, que contém micro-organismos próprios e oxigênio suficiente para que, após 5 dias de incubação, ainda haja oxigênio na amostra. O outro teste é a incubação sem diluição e sem semente. Então, esse tipo de incubação aplica-se às águas superficiais diluídas, efluentes e águas residuárias, que têm micro-organismos próprios, porém não têm oxigênio dissolvido suficiente para que, após os 5 dias de incubação, ainda haja oxigênio dissolvido na amostra. O outro tipo de incubação é a incubação com diluição e semente, onde aplica-se às águas superficiais residuárias e efluentes que não possuem micro-organismos e nem oxigênio na amostra. Aqui nós temos o procedimento tradicional da análise da demanda bioquímica de oxigênio, que consiste em medir o oxigênio dissolvido da amostra e, em seguida, acondicioná-la aerada em garrafa hermeticamente fechada
no escuro com uma solução de nutrientes como nitrogênio, fósforos e metais traço, para garantir que o único elemento limitante ao crescimento microbiano seja o oxigênio. Então, o oxigênio inicial e final é, em geral, mensurado pelo método iodométrico, que é chamado de Winker, ou por sondas eletroquímicas. No entanto, devido às características das amostras, outros procedimentos tornaram-se necessários para aumentar a precisão do método. A oxidação das formas amoniacal e orgânica do nitrogênio por micro-organismos nitrificantes em nitrato acaba por interferir no consumo de oxigênio medida pela DBO. Então, dessa forma, caso não seja utilizado o inibidor de nitrificação, a DBO mensurada é relativa ao consumo de oxigênio, tanto pela degradação da matéria orgânica carbonácea, como da oxidação do nitrogênio, nitrogenada. Assim, além de realizar a medição após 5 dias, a utilização do 2-cloro-6-triclorometilpiridina como inibidor químico da nitrificação reduz tal interferência. Então, pelo método da análise aqui de determinação da DBO, nós temos aqui incubar as amostras por 5 dias a temperatura de 20 graus Celsius. A amostra geralmente ela é diluída, com concentração de oxigênio dissolvida conhecida, ou seja, próxima à saturação. Após os 5 dias, ocorre a medição do oxigênio dissolvido remanescente e calcula-se quanto de oxigênio dissolvido foi consumido. O oxigênio dissolvido consumido vezes a diluição vai ser a DBO da amostra. Então, aqui nós temos um esquema de como é feita essa determinação. Ocorre primeiro a coleta da amostra, diluir a amostra diluída deve estar aerada, ou seja, com oxigênio, medir a quantidade de oxigênio inicial, em seguida essa amostra ela vai ser incubada por 5 dias a 20 graus Celsius, e, posteriormente, mede-se o oxigênio dissolvido final. Então, a DBO ela vai ser justamente o cálculo da concentração de oxigênio inicial menos a concentração de oxigênio dissolvido final. Então, a DBO ela vai indicar a quantidade de material orgânico na amostra que é biodegradável. De acordo com a legislação, ou seja, de acordo com a resolução número 430 de 2011, essa resolução ela dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Ela complementa e altera a resolução número 357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Então, de acordo com essa legislação, a DBO permitida, o valor máximo de 5 dias a 20 graus Celsius, é de 120 miligramas por litro. Então, sendo que este limite, ele somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. Essas são algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Bons estudos e até a próxima aula!